Novo vídeo do Geração de Valor no ar. Esta semana eu recebi aqui em Curitiba um grupo de pessoas do Facebook, da nossa fanpage do Geração de Valor no Facebook. Inclusive, se você ainda não conhece, você pode ver aqui o endereço aqui embaixo. Esse grupo veio aqui para Curitiba, nós ministramos aqui uma palestra específica para esse grupo e transmitimos ao vivo, via Web TV e via satélite para todas as unidades do Omits Group. Nós preparamos agora um compacto dessa palestra para você. Um grande abraço. Nós conquistamos coisas não pelos nossos defeitos, mas sim pelas nossas qualidades. O que faz a diferença, amigo, é você, sou eu. Da mesma maneira que essas pessoas conseguiram chegar lá, você também pode chegar lá. Boa noite, Geração de Valor. Tudo bem? Finalmente estamos no ar, nós esperamos por esse dia, contamos todos os segundos, muita gente ansiosa, aguardando por esse momento. Pessoas que viajaram de todo o Brasil, de várias partes do Brasil, para estarem aqui, finalmente, na primeira palestra do projeto Geração de Valor. É um dia super especial, especial para a minha equipe que está aqui trabalhando, especial para as pessoas que vieram aqui conhecer a nossa estrutura e participar ao vivo aqui em Curitiba dessa palestra. E eu tenho certeza que também é um dia especial para você que está em casa, logado na Web TV do Geração de Valor e também na Omits TV. Eu quero trabalhar nessa noite aqui com quem está aqui presente comigo e com você que está em casa. Eu quero trabalhar um conteúdo prático, algo que efetivamente você veja, ouça e possa colocar em prática na sua vida. Eu vou começar a trabalhar o seguinte sofisma. Quem não tem família, quem não vem de família estruturada, família abastada, não consegue chegar lá. Ou então, quem não tem QI, vocês sabem o que é QI, não sabe? Quem indica, não chega lá. Sobre esse sofisma aí, quem não tem família e tal, você concorda com isso? Eu discordo, né? Óbvio, né? Hoje discordo, mas ele existe. Ele existe, é plantado até como que um complexo mesmo que é jogado em cima da pessoa, né? E como é que foi, Edio? A tua família foi que te encaminhou? Não, minha família é família pobre, minha mãe era costureira, meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade, e a minha mãe, muito guerreira, a única coisa que ela tinha era um curso de corte e costura do Instituto Universal Brasileiro. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe veio a falecer. Minha mãe adoeceu e veio a falecer. E fui morar de favor na casa da minha tia, né? Porque essas parente começa a acolher nessa hora, né? Os parentes é que te acolhem, né? Quando foi o seu clique? O que foi o teu clique? O meu grande clique foi o dia que eu me dei conta, um dia que eu tive um contato com uma pessoa que foi um coach para mim. Essa pessoa confrontou as desculpas que eu tinha. O que ele disse para você, efetivamente, que foi a tua conclusão? Ele disse que dependia, que se eu plantava milho, eu ia colher milho. Eu não tinha plantado nada na minha vida e eu não tinha como colher. E que se eu quisesse ter alguma coisa diferente na minha vida, eu tinha que plantar. E aí essa pessoa me tirou essas desculpas e eu falei, não, se tem alguém dando certo no meu país, eu vou dar certo no meu país. E você, Sandro? Você estudou em escola pública todo o tempo, não é? E aí você entrou na faculdade de publicidade. Eu fui para uma universidade particular. Como é que você pagava a faculdade lá? Meu salário todinho ia lá. Você trabalhava no banco e pegava. Fazia o que no banco? Eu era office boy. Office boy. Você pegava teu salário de office boy para pagar pagava a faculdade. Aí você começou publicidade naquele ideal, não, vou mudar minha vida, vou resolver. E aí chegou lá. Primeira aula. Todo mundo olhando assim, atento, né? A primeira aula, ó, vocês que escolheram publicidade, eu quero dizer para vocês que o mercado é extremamente fechado. Só entra quem tem um bom QI. Quer dizer, o professor deu um balde de água fria na turma toda. Total. Eu cheguei a falar, gente, vamos trancar a matrícula, vamos tentar outra coisa. E o teu clique? Quando foi o seu clique e o que foi o seu clique? O meu clique foi quando no 4º período de faculdade, bom, já que eu nunca vou entrar numa agência, segundo o professor falou, e meu sonho era entrar numa agência de publicidade, eu vou montar a minha agência. Quando foi que você conquistou o primeiro cliente lá então? A gente descobriu por acaso que estava tendo uma concorrência
de uma multinacional europeia e a gente não sabia nem como é que fazia isso. Aí a gente viu, foi igual o cachorro vira-lata, viu a porta aberta e entrou. Para nossa surpresa, competindo com 7 agências, inclusive uma da Europa, e nós ganhamos. E tivemos que ir para uma reunião com o presidente dessa empresa. Tive que contar para ele, falar, olha, a realidade é que a gente não tem agência, a gente tem um sonho de ter uma agência. E aí ele olhou para a gente, pensou 3 segundos e falou assim, o que vocês precisam para trabalhar? E aí começamos efetivamente a fisicamente ter o espaço. Assim começou a agência de vocês. Começou assim. Para reduzir aqui a história, vou aqui na ON. Sandro Cezedelo e todos os seus amigos criaram uma agência no Rio de Janeiro, conquistou alguns clientes, dentre eles a WhatsApp. Quando, no ano de 2008, o Omets Group, mais estruturado, convida Sandro e, na época, os seus outros sócios para compor o que hoje é a IE. Definitivamente, não dá para a gente dizer, não dá para a gente afirmar que se você não tem QI, se você não tem uma boa família, você não chega lá. Isso é uma das muitas mentiras que, lamentavelmente, muitas pessoas acreditam nelas e ficam limitadas. A pessoa responsável por me dar uma série de cliques, que me ensinou bastante coisa, está aqui sentada. O nome dele é Mário Magalhães. Eu trabalhava na empresa do Mário. Trabalhei por 4 anos lá na empresa do Mário. Só que no final do 4º ano eu observei que o produto não estava muito adequado, que a gente poderia fazer melhor. Como eu acreditava já numa outra forma de trabalho, eu decidi sair da empresa do Mário. Comecei a WhatsApp. 6 anos depois, o Mário, vendo o nosso resultado, me procurou e a nossa empresa incorporou a empresa dele e ele passou a trabalhar como executivo dentro do nosso grupo. Ou seja, as posições se inverteram nesse período. E num dado momento, enxergando o resultado da nossa empresa, Mário Magalhães observa o nosso resultado e chega a uma conclusão. Eu vou me aliar ao Flávio e vou trabalhar junto com ele no projeto que ele está desenvolvendo. O tópico que eu quero abordar agora é também um sofisma que a sociedade apresenta. Não é? As pessoas acham que todo mundo tem que ter um pouquinho de orgulho. Sem dúvida alguma, alguém que foi uma pessoa decisiva na minha vida, hoje é parte da minha equipe. Ela precisa ser, além de desprovida de orgulho, tem que ter a sua inteligência regendo os seus atos. E eu sempre digo que humildade é sinônimo de inteligência. Você, Mário, tem muita autoridade para falar sobre esse assunto. A tua história, as escolhas que você fez, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu tomei essa decisão, ela tinha que estar aí respaldada por uma vitória sobre o orgulho, né? Eu não estava te procurando lá porque eu estava quebrado financeiramente, pelo contrário, eu já tinha experimentado o que era me realizar financeiramente e profissionalmente. Quantas pessoas não vêm para você dizendo, não, você não vai fazer isso. Pô, você está louco, cara. Você não precisa disso. Pô, você vai trabalhar na empresa do teu funcionário. Tudo isso tem que ser deixado de lado, né? Quando a tua visão está desprovida de vaidade, né? Porque vencer orgulho é se despir de vaidade. Você acha que valeu a pena? Enfim. Olha, Flávio, dizer que valeu a pena estaria sendo muito simplista, né? Por mais incrível que pareça, o que mais me alegra é saber o quanto a gente tem pela frente ainda, Flávio. O quanto que a gente vai plantar ainda e o quanto que a gente tem para colher e quantas pessoas nós vamos poder estar atingindo também através desses frutos, que é o que eu sei que faz você se levantar todos os dias, levantar a bandeira do teu ideal. E eu também, assim como esse grupo que está aqui com você, e outros que também que não estão participando aqui, mas fazem parte dessa história de sucesso que nós estamos vivendo. O tema que eu quero falar com a Elisa aqui é o seguinte sofisma. Mulher, ou tem sucesso profissional, ou tem sucesso na família. Essa máxima de que a mulher bem-sucedida teve que abandonar a família, ou então abandonou o trabalho só para se dedicar à família, como é que é isso, Elisa? É possível? A resposta é claro. Claro que é possível. E qual é o segredo, Elisa? É um grande desafio você conseguir conciliar, até porque a mulher ela tem algumas variáveis. Como você falou, nós enfrentamos desafios que os homens não enfrentam. Nós temos o objetivo de crescer, ter sucesso e temos ainda o expediente em casa, né? A grande questão é, o que é ter sucesso na vida profissional? É entender que quando você quer crescer profissionalmente, você parece que separa a vida profissional da pessoal e cria uma estratégia, né? Você, não, eu sou aqui, entrei como estagiário, eu vou virar gerente, depois eu vou trabalhar, quero ser gerente sênior, master, quero
quem sabe ser uma futura diretora. E muitas vezes não é o que nós fazemos com a nossa vida pessoal. Quando você entende que sucesso é em tudo que você faz, não tem como você ser uma executiva bem-sucedida na empresa e ter uma vida pessoal destruída. Não existe sucesso na vida profissional se não houver sucesso na vida pessoal e vice-versa. Então, assim como se gerencia e se planeja uma carreira profissional, nós temos que nos gerenciar e planejar uma carreira pessoal. Rose, ela é proprietária de 28 escolas do Omets Group. Uma mulher, uma empresária com de 800 a 1.000 funcionários. Também é mãe. Mãe, esposa. Não é? E às vezes a gente olha e vê, pô, mas como começou? Qual foi o teu clique? Minha mãe passou no concurso público e achou que a melhor coisa do mundo para ela foi realmente... Meu pai não era instável, então a estabilidade de um concurso público. Eu cresci, ela falando, minha filha, busca a estabilidade, você sabe que é difícil, é a coisa difícil. E aí eu passei no concurso público, mas eu não me realizei porque eu desejava algo mais. E foi muito difícil, porque minha mãe sofreu tanto. E ela falou assim, eu não acredito que você vai fazer isso. Você vai deixar o emprego público, a garantia do seu futuro, a estabilidade, para quê? Para poder se aventurar a fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu decidi isso agora e buscar alguma coisa para não me arrepender depois. Valeu a pena largar a estabilidade quer dizer, a pseudo-estabilidade do funcionalismo público para abrir o seu negócio? Flávio, olha só, eu sempre pergunto para minha mãe isso, porque ela foi a pessoa que mais sofreu com a minha decisão, né? Mas a minha mãe, ela tem muito orgulho da decisão que eu tomei. Nossa vida é feita de escolhas. Desde cedo, desde quando a gente é pequenininho, a gente faz escolhas. Uma das primeiras escolhas que é importante se fazer é escolher os nossos amigos. Você até pode pensar, pô, cara, parece até meio que uma frase meio discriminatória, né? Pô, como assim escolher? A gente escolhe. Escolhe os amigos de acordo com a nossa afinidade. Mas, você bem sabe, se você convive num meio onde seus amigos são traficantes de droga, provavelmente a influência dessas pessoas sobre você vai gerar algum efeito. Se você convive com amigos que têm pensamentos negativos, provavelmente isso vai ter influência sobre você. Se você convive com pessoas que só te colocam para baixo, provavelmente isso vai ter efeito sobre você. Nossa vida é feita de escolhas. Uma das primeiras escolhas que a gente tem que ter é com quem? Os amigos, as pessoas que a gente vai gastar o nosso tempo, vai gastar a nossa vida. Reflita, faz uma avaliação. A segunda coisa que eu quero te convidar a refletir é que você deve escolher muito bem a pessoa que vai ficar do seu lado para o resto da vida. Com quem você vai casar, literalmente. O teu marido ou a tua mulher. Essa pessoa vai dividir a vida com você. Então, meu conselho, em vez de você ficar aí só no amasso enquanto você está namorando, um pouquinho menos de amasso e um pouquinho mais de conversa. Porque se aquela pessoa que você está pretendendo se casar não for uma pessoa que esteja completamente alinhada com você, com seus objetivos, vai dar problema lá na frente. É melhor você reavaliar isso enquanto você está namorando. Por isso, um pouquinho menos de amasso e um pouquinho mais de conversa. Você deve escolher seus amigos, deve escolher muito bem as pessoas com quem você vai casar. Terceiro ponto. Você deve escolher muito bem. Muitos podem achar, pô, uma boa profissão. Não vou nem falar isso. Escolha com quem você vai trabalhar. Escolher com quem você vai trabalhar vale mais do que escolher a sua profissão. Vale mais do que você escolher uma área de atuação. É forte o que eu estou falando. Porque, por exemplo, a minha área, entre aspas, era TI. Essa era a faculdade que eu estava matriculado. Mas eu encontrei o Mário, que foi uma pessoa decisiva, que me deu direção, que me deu foco. Com quem é mais importante do que o projeto? Com quem você vai realizar um projeto é mais importante do que a área de atuação. Eu considero que se você escolher bem os seus amigos, a pessoa com quem você casa e as pessoas com quem você vai dividir os seus projetos, você já está começando bem para alcançar os seus objetivos e você trilhar o teu caminho no futuro. Gente, um grande abraço. Para mim foi um grande prazer estar aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço.